Tá aparecendo o slide. Tá? Foi para o que eu estava de peelings? Sim, sim. Como tem a questão da anamnese, que é muito importante, certo? Onde a gente vai avaliar individualmente cada paciente. Então, a gente tem que conhecer a pele do paciente para saber qual o dermocosmético que a gente vai usar, qual tipo de peeling que nós vamos usar, e também a parte de home care, que é o dermocosmético que a gente vai fazer, vai prescrever para que o paciente ele possa usar em casa durante todo o tratamento, certo? Tem orientação de protetor solar, que o fator de proteção solar, ele vai variar para cada tipo de pele também, então isso é um fator muito importante que a gente deve ter conhecimento. E na avaliação do paciente, a gente deve perguntar minuciosamente o que o paciente vem usando, se ele já vem usando alguma coisa, para que não possa ocorrer um choque. Feito contrário o que a gente está pretendendo fazer, que é o que a gente chama de efeito rebote, né? Então, a gente deve ter uma anamnese personalizada, individualizada, saber se o paciente está fazendo uso de algum dermocosmético, se ele está ingerindo, como está a ingestão hídrica dele, a ingestão de água, certo? Que é muito importante, água é vida. Se ela está amamentando ou se está gestante, porque tem alguns tipos de ácido, a maioria quem está gestante não pode usar, ou quem está amamentando também. A questão de tabagismo e alcoolismo, que influencia muito na hidratação da pele. O histórico médico, perguntar ao paciente se faz algum uso de medicação contínua, fotossensibilizante, se tem herpes, alguma doença que possa ser contagiosa. Histórico de cicatrização, sempre lembrar de perguntar ao paciente se ele é diabético, certo? Doenças metabólicas descompensadas, se ele é cardiopata, tem algum distúrbio renal, se já teve câncer ou se tem câncer, e como é a questão da exposição a lâmpadas fluorescentes. Inclusive, hoje a gente recomenda muito até o uso de celular também, a gente faz perguntas aos pacientes, até mesmo pelo uso do celular, porque tem alguns procedimentos que até a luz do celular, ele pode queimar a pele, né? Tem esse questionário, é um questionário de Fitzpatrick, que a gente usa para saber quais os tipos de pele, o tipo de pigmentação, certo? E quanto dura o fator de quando a gente faz um peeling, um fator de ação dele, certo? Então, nós temos 6 tipos de pele que a gente usa, que são pele muito branca, né? O fototipo 1 são peles muito brancas, cabelo loiro ou ruivo, olhos claros e frequentemente sardas. Reação à exposição solar, é uma pele que ela queima facilmente e nunca bronzeia, ela queima. A pigmentação imediata dela dura de 6 a 8 horas, então a pessoa com esse tipo de pele, entre 6 e 8 horas em exposição ao sol, por exemplo, à luz solar, ela queima facilmente. E tem uma pigmentação retardada que dura de 10 a 14 dias, que é o fato de cicatrização dessa pele. Tem o fototipo 2, que são peles brancas, olhos claros e cabelo claro, que ela queima facilmente também e bronzeia muito pouco. A pigmentação é a pigmentação fraca, e a pigmentação retardada é de mínima a fraca. Aí tem o fototipo 3, pele clara, olhos e cabelos de cor variável. Ela é uma pele que queima pouco e bronzeia gradualmente. Tem pouca pigmentação e uma baixa pigmentação retardada. Tem a pele moderadamente pigmentada, a muito pigmentada, que ela raramente queima e bronzeia com facilidade. Tem a pigmentação moderada e a pigmentação retardada também moderada. Tem o fototipo tipo 5, que ela é escura, ou do sudoeste asiático, que são aquelas pessoas, as morenas, que ela não queima e se bronzeia, certo? Ela tem uma pigmentação imediata intensa e uma pigmentação retardada intensa também. E, por último, a pele de fototipo 6,
que ela é muito escura, bronzeia muito fácil, tem uma pigmentação imediata muito intensa e também uma pigmentação retardada muito intensa. Então, são pessoas que podem se expor mais ao sol, desde que, claro, use o protetor solar também. Nós temos vários equipamentos que podem nos ajudar para a gente saber qual tipo de pele que nós vamos trabalhar, certo? Uma delas, mais usada para saber o tipo de pele, é a lâmpada de Wood, certo? Onde a gente vai saber, através das cores, qual o tipo de pele que a gente está trabalhando. Então, se você quando você bota a luz de Wood da cor azul, você vai poder identificar onde a pele está saudável. Vocês veem aqui na imagem, onde não tem manchas é onde a pele está saudável. A luz onde tem branco é onde existem células mortas, laranja, oleosidade, roxo, desidratação, marrom, hiperpigmentação, amarelo, acne e comedões, que tanto pode ser o amarelo, como pode também ser o verde, certo? A cor dessa luz. O roxo escuro, que vai identificar onde tem maquiagem e protetor, e a verde, que é para acne, né? Tanto a verde como a amarela, a gente consegue identificar acne. Então, quais as etapas para definir o tratamento ideal para uma disfunção? Além da anamnese, você tem que saber se o paciente ele tem alguma alergia, se está fazendo algum tratamento prévio, se teve alguma infecção através de vírus. A gente pode usar a lâmpada de Wood, que quanto mais clara a mancha, mais profunda, e quanto mais escura, mais superficial, exclui características de malignização. Tipo 1, a pele de tipo 1 é uma pele muito sensível, como nós já vimos lá, né? Tipo 2 é uma pele sensível, a 3 é uma pele moderadamente sensível, a 4 muito pouco sensível ou insensível, a 5 nunca queima e a 6 é a pele negra. Quais as principais disfunções estéticas que podem ser tratadas com peelings? Pessoal, estou assim falando bem rápido, certo? Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês façam. Certo? Podem parar e perguntar, porque é muita coisa para a gente ver hoje, viu? Principais disfunções estéticas que podem ser tratadas com peelings. Né? Então, agora nós vamos conhecer os tipos de peelings e as suas indicações. Nós temos o peeling mecânico, enzimático e o químico, certo? O peeling mecânico é o peeling de cristal ou diamante, onde a gente usa um equipamento que ele faz uma esfoliação da pele, fazendo um lixamento dessa pele para a gente poder entrar com a ação química, com a ação do peeling, certo? Esse peeling ele pode ser tanto superficial ou profundo, que varia de acordo com o grau de lixamento. E ele vai melhorar a permeação cutânea, ele vai uniformizar a superfície da pele e diminuir o processo de cicatrização. Então, a gente vai usar peelings de cristais ou de diamante, que são uns peelings, não são de difícil acesso, a gente encontra com facilidade, e só que para a gente conseguir ter um efeito, para a gente ter um efeito com esse tipo de peeling, a gente precisa ter esse equipamento para que ajude a fazer essa penetração desse peeling para fazer esse lixamento, para que a gente possa conseguir um resultado eficaz. Nós temos os peelings enzimáticos, que eles são ativos naturais, certo? São enzimas biológicas que possuem um efeito positivo sobre a camada mais externa da pele, que é a camada córnea. As enzimas mais usadas são a bromelina, que ela é a base de abacaxi, e a papaina, que é a base de mamão. E essas enzimas são as que são mais usadas. Mas existem hoje algumas máscaras, que são bolhas de carvão ativado, tem umas máscaras de maracujá, que quando a gente coloca um emoliente na pele, e a gente coloca essa máscara, e essa máscara vai agindo, criando tipo bolhas, como se fossem umas bolhas de sabão mesmo no rosto, que dá um efeito bem, bem legal na pele. E esses peelings enzimáticos, eles vão melhorar a textura e a renovação celular, dando um clareamento maior na pele e uma hidratação melhor também nessa pele. E, por fim, os peelings químicos, que são os mais agressivos, digamos, né? Que
Eles são agentes cáusticos, certo? Que causam, com a aplicação na pele, ele promove a destruição controlada da epiderme e sua reptilização, visando acelerar o processo de esfoliação cutânea e promovendo a renovação celular. Então, aqui ele descama literalmente, agindo na epiderme, certo? Então, é bem mais agressivo. Aqui tem, quando faz uso desse peeling, tem algumas recomendações para o paciente, que a gente vai ver mais na frente, que o paciente não pode se expor muito ao sol, tem que ter o compromisso de colocar protetor solar a cada 2 horas. Então, tem a questão do tipo de pele, que aí a gente vai ver qual o fator de proteção solar que a gente vai prescrever para o paciente, certo? Então, desta forma, vai propiciar o melhoramento da aparência da pele, danificada por fatores intrínsecos e extrínsecos, e também por cicatriz, dando a ele uma aparência jovial e renovada. Então, aqui a gente consegue diminuir as cicatrizes de acne, consegue diminuir um pouco do ressecamento da pele, a pele fica um pouco mais hidratada e vai dar uma aparência de mais jovem. Então, a gente, como prescrever formulações cosméticas pré e pós-peeling, certo? Então, a gente tem que ver as permeabilidades da pele do paciente. Permeabilidade cutânea é o comportamento da epiderme em aceitar ou não a penetração de substâncias. Então, ela tem a capacidade de absorver uma substância, permitindo que ela chegue até a corrente sanguínea. Então, a gente tem que saber qual a pele que nós estamos trabalhando, para que a gente possa prescrever e possa saber qual tipo de pele, de peeling a gente vai estar usando. Então, 70% das substâncias aplicadas sobre a pele, ela não ultrapassam o extrato córneo, certo? Então, a primeira camada da pele, ela não ultrapassa. Então, esse ativo, ele vai se infiltrar na epiderme e até na derme. E sua absorção, ele vai atingir a circulação sanguínea, favorecendo o efeito sistêmico. Como preparar um peeling com boa permeação cutânea? Então, a gente vai ter que saber a influência desse peeling, tanto na solubilidade quanto a sua concentração. Então, a influência da solubilidade. Quanto maior a solubilidade do princípio ativo em água, maior será a sua atividade e, consequentemente, maior a probabilidade de causar irritação na pele. E quando a influência é na concentração, quanto maior a concentração do ativo, na sua formulação, mais profundo será seu efeito sobre a pele. Então, da mesma forma que em menores concentrações exercerá efeitos superficiais sobre ela. Como preparar um peeling com boa permeação cutânea? Então, a gente vai ter que saber a influência do pH e a influência do veículo escolhido. Se vai ser um sérum, se vai ser um gel, se vai ser um creme, certo? Então, a gente tem que ver isso. Então, quanto à influência do pH? É a constante que mais influencia sobre a atividade dos peelings, pois quanto mais neutro for o peeling, que no máximo pH 7.0, menor será a sua atividade esfoliante. Para que se obtenha uma ação desejada, deve-se manter os pHs do produto entre 3 e 4. Então, quando você mantém esse pH, você receita ou você cria um peeling, ou um creme com o pH entre 3 e 4, você tem uma maior ação desejada, certo? A influência do veículo. O veículo escolhido, ele possui a capacidade de comprometer a preparação, no sentido que pode diminuir a irritabilidade sobre a pele e melhorar a absorção do produto a controlar o tempo de liberação do ativo. Então, dependendo do procedimento que você vai realizar, você tem que saber, para o tipo de pele, se você o veículo que você está usando, se é um sérum, se é, como eu já falei, para cada tipo de procedimento de veículo. Os peelings químicos, eles são de gravidez, de queloides, pacientes em guardar ao menos 1 ano após com lesões ativas de água, ativos, verrugas planas, dermatite seborreica e atópica,
rosácea, doenças imunossupressoras não devem ser submetidos a essa modalidade de peeling, certo? Então, acne ativa, teve acne ativa, vamos procurar primeiro tratar essa acne, certo? Com algum fármaco, algum home care, para que a gente possa aplicar o peeling no paciente. Agora nós vamos já para outro assunto, dos mais usados hoje em dia, tanto por nós, biomédicos estetas, como também por esteticistas, certo? Tem só algumas recomendações que são dadas por nosso conselho de biomedicina, são algumas coisas que nós devemos saber. O microagulhamento, a gente faz o microagulhamento através de um rolo, certo? Que a gente chama de dermaroller. Hoje a gente tem a Dermapen também, que faz a mesma função, que é uma caneta elétrica ou a bateria, que faz a mesma função do dermaroller. Ele tem uma indução percutânea a função do microagulhamento é causar uma indução percutânea de colágeno, certo? Para que haja uma melhoria, né, na produção de colágeno da pele. A gente usa tanto em rosto, o microagulhamento usa em rosto, em tratamento de estrias também, certo? A gente está usando muito em tratamento de estrias. E variam, os dermarollers, eles variam de espessuras de 0,5 até 3 milímetros, essas agulhinhas aqui. Essas agulhas, certo? O único profissional habilitado a usar dermaroller até agulhas de 3 milímetros é o biomédico. Depois do dermatologista, o único profissional habilitado a usar dermaroller com agulha de profundidade de até 3 milímetros é o biomédico. Esteticistas, elas só podem usar agulhas de até 0,5, não podem passar disso. Certo? O recomendado pela lei é esse. O que a gente mais usa, dependendo do grau de cicatriz de acne, o máximo que eu uso aqui na clínica é um dermaroller de até 1,5 milímetros, certo? Por quê? O que é que esse dermaroller vai causar? Essas agulhinhas irão causar? São aproximadamente 560 agulhas que tem num dermaroller desse, certo? Ele vai causar microlesões, que vai ter uma injúria de reparação de remodelação, vai estimular a produção de colágeno, sem remover a camada córnea. A pele vai passar a ficar mais hidratada e com menos chance de lesão, como manchas e desidratação, e terá uma resposta mais rápida com menos efeito colateral. Só que não é só pegar o dermaroller e passar lá, por exemplo, no rosto do paciente, certo? Tem toda uma preparação, onde a gente usa antes um anestésico tópico para deixar agir durante 20 a 30 minutos na pele do paciente, e depois a gente vem com o dermaroller, tem a técnica, que a gente usa a técnica em X, onde a gente vai literalmente causar uma lesão na pele do paciente. Vamos passar o dermaroller até sangrar mesmo, a pele do paciente sangra mesmo, e à medida que a gente vai fazendo uso do dermaroller, a gente vai colocando ativos de ajuda, né? A gente vai gotejando ativos. No caso aqui, eu tenho um ativo que eu mesmo criei, que eu uso ácido hialurônico, depantenol, colágeno, elastina e vitamina C. Então, eu passo no rosto do paciente e vou passando o dermaroller e vou colocando o ativo e vai agindo. Então, um paciente de uma cicatriz de acne bem profunda, eu faço entre 3 e 4 sessões, uma a cada 30 dias, certo? Que tem algumas recomendações que tem que ser dadas ao paciente. Ele tem, durante 24 horas, ele não pode se expor ao sol, e durante 7 dias ele tem que ter o compromisso de passar protetor solar a cada 2 horas no rosto. Então, para a gente se assegurar para que o paciente ele cumpra direitinho o home care, a gente faz um termo de responsabilidade, no qual ele assina,
e a gente fica assegurado que se houver algum processo de mancha na pele dele causada pelo mau uso de protetor solar, por exposição ao sol, essas coisas a gente está protegido, certo? Isso é muito importante a gente ter. Como eu já falei, né, o Dermaroller é um rolo de policarbonato e ABS, encravado por agulhas de aço inoxidável 304 e estéreis, alinhado simetricamente em fileiras que variam de 190 a 540 agulhas. Há na internet venda de mais agulhas, porém não tem Anvisa. Muito importante, pessoal. Só quando vocês forem fazer algum procedimento estético, vocês só comprem Dermaroller se for com selo da Anvisa. Isso é muito importante. É mais caro, mas vocês ficam assegurados, certo? E não é reutilizável, certo? É descartável. O paciente usou, você joga fora, ele vem embaladozinho naqueles saquinhos estéreis, certo? Então, se vocês forem fazer algum procedimento desses, for em alguma clínica, vocês sempre prestem atenção se o Dermaroller está na caixinha original, se ele tem selo da Anvisa e se ele está lacradinho naquele papelzinho estéreo, certo? Porque eu já vi alguns lugares que os profissionais eles fazem o uso, depois esterilizam, colocam na autoclave e reaproveitam. Então, isso é errado. Tem muitos lugares que acontecem isso, certo? Como eu já falei, somente comprar produtos com registro na Anvisa, que é um produto seguro, esterilizado e de uso único. Todos os produtos registrados na Anvisa são de uso único. Então, essa informação vem dentro da embalagem. Não é recomendado a reutilização do produto devido ao alto risco de contaminação. Então, vocês devem checar o registro no site da Anvisa. Preços baixos demais são sinal de falta de registro. As vantagens do microagulhamento. Ele não provoca danos significativos à pele, ele é sem efeitos colaterais e de longa duração, sem exposição da derme, ele tem um resultado efetivo com poucas sessões, de 3 a 6 em média. Isso aqui eu discordo disso aqui, certo? Eu tenho pacientes aqui com um grau de cicatriz de acne bastante avançado, bem profundas, que com 3 sessões eles já têm resultados já formidáveis. Então, depende muito do ativo que você usa para estar estimulando essa produção de colágeno. É uma rápida recuperação, que dura até 3 horas, né? Até dependendo do comprimento da agulha que você usa. Como eu uso de 1,5, ele vai de 5 a 6 dias, né? Em geral, não é necessário afastamento das atividades laboratoriais. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de procedimento final da tarde. Professor? Né? Oi. Mas aí qual é o intervalo de uma sessão para outra? 30 dias. 30? Como eu falei lá no início da aula que o processo de regeneração da pele dura em média 28 dias, lembram? Lá nos primeiros slides, certo? Então, em média, de um procedimento para outro, em média, 30 dias. Que é o processo que a pele já tem cicatrizado e a gente vai estar causando mais produção de colágeno. Tem um grande... Oi? E que daria também para ver o resultado, né? Não 30 dias. Isso, 30, exatamente. 20 dias. Uhum. 30 dias você já vê bem o resultado. Então, à medida do que você for, à medida de cada sessão, da evolução de cada sessão de uma para outra, você pode, se na primeira você não viu um resultado bom, digamos, usando uma agulha de 1,5 milímetro, você pode, na segunda sessão, aumentar para um de 2 ou um de 2,5. Vai depender muito do grau de cicatriz de acne, principalmente porque a gente trata o microagulhamento mais a questão de cicatriz de acne. O pessoal nos procura mais devido à cicatriz de acne, para a gente usar o microagulhamento. Tem outros procedimentos que a gente que nós estamos usando agora para caso de melasma, manchas na pele, essas coisas, que é o Skin Buster, que é um tratamento novo agora, que está substituindo o Botox nos Estados Unidos. É um tratamento de fácil acesso, mas é um pouco mais doloroso, onde o microagulhamento a gente aplica o anestésico e faz o procedimento todinho, o paciente não sente tanto. O Skin Buster, a gente
vai literalmente ponto a ponto, fazendo pápulas em toda a região do rosto do paciente. A gente fura testa e face e rosto, maçã do rosto, só dá aproximadamente umas 100 pápulas. A gente faz umas 100 aplicações, 100 furadinhas na pele do paciente. Então, muitas vezes o anestésico tópico ele não tem uma ação bem eficaz, então o paciente ele tem que ser muito resistente à dor, mesmo para conseguir. Hoje mesmo eu fiz um aqui, a paciente quase que não deixa eu terminar de fazer. Bem, voltando aqui. Então, com o microagulhamento, a pele ela vai se tornar mais densa e menos suscetível ao fotodano. Ela não é ablativa com as demais técnicas e não cansa o profissional que aplica. Certo? É uma técnica rápida, que a gente, em 15 minutos, você consegue fazer uma aplicação dessa tranquila. Desvantagens do microagulhamento. Ela exige um treinamento e habilidade técnica, é necessário anestesiar em profundidades maiores, o tratamento com agulha às vezes assusta os clientes, então nós temos que ter um cuidado com falsas expectativas, exige um conhecimento dos ativos a serem permeados, o produto é um produto de uso único, no caso da Dermaroller, certo? Por causa de doenças como HIV, hepatite C, entre outras, e como eu falei, o produto ele deve ser regularizado e é considerado de custo elevado. O Dermaroller hoje com selo da Anvisa, ele... Pessoal. Só voltar aqui, pessoal, porque só uma coisa aqui para... Uma pessoa pedindo autorização para entrar aqui na reunião, na sala. As indicações, certo? Homens e mulheres sem limites de idade, pode ser feita em diversas regiões do corpo, como rosto, colo, pescoço, mãos, glúteos, braços, abdômen, mamas, coxas e cabelos. Mama, eu já discordo um pouco, certo? Eu acho uma área muito sensível. A gente usa o microagulhamento em mama para tratar estrias, né? Mas eu acho muito agressivo para a gente usar na região das mamas, mas pode ser usado, certo? Contraindicações, formas raras e severas de cicatrizações, como queloides, quem tem diabetes não pode fazer, doença neuromuscular, distúrbio hemorrágico, que faça o uso de corticoide para tratamentos agudos ou crônicos, terapeuta agudo ou crônica com anticoagulante, presença de câncer de pele, alergia a metal ou cosmético a ser passado, que tenham verrugas, infecção cutâneas, que a pele seja sensível ou esteja grávida, acne aguda, herpes ativa, uso de isotretinoína, tenha rosácea ativa ou a pele queimada do sol. Agora nós vamos falar... Vocês estão me ouvindo, né, ainda? Sim, professor. Certo. Vamos lá. Agora nós vamos falar agora de um dos procedimentos que a gente mais faz no consultório,
certo? Na clínica, que é o PIN, que é o procedimento estético injetável para microvasos. São aqueles vasinhos, certo? Que nós somos habilitados a fazer o procedimento para a retirada daqueles vasos, certo? Então, é um procedimento minimamente invasivo, e há pouco tempo o biomédico ele foi habilitado a fazer foi autorizado a fazer esse procedimento, certo? O PIN, como eu já falei, é o procedimento estético injetável em microvaso. No dia 5 de novembro de 2015, em plenário realizado na sede do Conselho Federal de Biomedicina, foi aprovada a normativa que autoriza o biomédico a realizar procedimento estético injetável para microvasos, que é um método desenvolvido pela doutora Fernanda Viaro, usando glicose de 50% e 75%. Lembrando que essa glicose não é aquela mesma glicose que a gente vai na unidade de pronto atendimento e quando a gente toma aquela cachaça braba que eles injetam para a gente melhorar, não, certo? O que é o PIN? É uma injeção de um produto químico dentro de microvasos, certo? Que são as telangiectasias prejudicadas, que causam fibrose, mais irritação do endotélio, que é uma pequena trombose, reorganização e que a gente vai causar que é uma trombose, reorganização e desaparecimento do microvaso. Então, quando a gente faz a injeção desse produto, a gente vai causar isso. Um endurecimento e obstrução do fluxo sanguíneo, e com a obstrução, o sangue buscará veias mais saudáveis para voltar a fluir na região, melhorando o aspecto estético e proporcionando uma aparência saudável. Então, o sangue ele não vai poder mais penetrar por ali, evitando a formação de novos vasos no mesmo local. Então, quando a gente injeta a glicose naquele vasinho, na hora que a gente injeta, a gente vê que ele já some ali na hora. A gente vê alguns vídeos no YouTube, em alguns lugares, que as pessoas só postam na hora que está sumindo, né? Então, a gente diz, nossa, ali já acabou. Não, pessoal. Faz aquelas filmagens ali e coloca só na hora que está filmando, mas na hora que a gente retira, 2 a 3 segundinhos, o vasinho ele volta, certo? Então, não é em uma só sessão que a gente consegue fazer a retirada desses microvasos. Em média de 3 a 4 sessões, a gente consegue sim fazer com que esses vasos eles desapareçam, certo? Que a gente vai causar uma trombose reorganizando o fluxo sanguíneo daquilo ali. Então, a gente vai abrir as paredes do vaso e ele vai procurar outro vaso mais próximo para fazer essa passagem de sangue. A passagem do sangue. A origem das varizes. Veias dos membros inferiores, elas são superficiais, ficam na camada de gordura abaixo da pele e são visíveis. Comunicantes, elas ligam as duas. Profundas, ficam no meio da musculatura da perna e não são visíveis. Válvulas são estruturas presentes nas veias, sangue das pernas que vai para o coração, contra a gravidade, o sangue da veia superficial profunda que vem através da veia comunicante. Ela impede com que o sangue faça um caminho errado, mesmo quando a pessoa está de pé ou sentada. E as válvulas doentes, ela causam inversão no caminho, aumentando o volume de sangue dentro da veia superficial, causando essa dilatação e o aparecimento dessas varizes. Então, essas veias doentes da superfície dos membros inferiores, que se tornam progressivamente dilatadas, alongadas e tortuosas, aumentando e causando um aumento das vias de circulação. Então, nós temos aqui algumas veias varicosas, certo? Essas veias varicosas nós não tratamos, certo? Essas veias mesmo nós não tratamos, que elas só são tratadas através de cirurgia, então só quem trata essas veias são cirurgiões vasculares. Então, a gente tem que saber diferenciar o que são vasos e o que são veias. A veia saudável, ela tem um fluxo sanguíneo bom e a válvula, ela é fechada. E a veia varicosa, que é onde vai ocasionar os microvasos, ela tem uma válvula insuficiente, causando uma dilatação venosa e o sangue coletado nas veias. Quais as causas desses microvasos? Predisposição familiar,
ela é predominante no sexo feminino devido aos hormônios estrogênicos. Pessoas que fazem terapia hormonal com anticoncepcionais, um alto grau de estrógenos, que vivem em posição ereta prolongada, que vai desfavorecer o fluxo, então pessoas que passam muito tempo em pé, que têm muita exposição a fontes de calor, que têm insuficiência venosa, sofreram algum trauma, uso de salto alto por muito tempo, que vai causar uma compressão do sistema muscular disjunto, sobrepeso e obesidade, certo? Então, a gente vai começar a saber os tipos de varizes que a gente pode trabalhar, certo? Que a gente pode fazer. Então, essas varizes primárias, elas surgem por tendências hereditárias, são mais comuns, são linhas vermelhas e azuis de diversos tamanhos. Você sente um ardor plantar nos pés, tem um leve incômodo ou um bastante incômodo ao ficar muito tempo em pé, e os sintomas desaparecem quando o paciente caminha ou faz dieta. Isso aí é muito relativo. Eu tenho pacientes que caminham e fazem dietas e sofrem muito com varizes, certo? Então, a gente trata esses vasinhos, a gente consegue tratar. Essas veias mais calibrosas é que nós não podemos tratar, que elas só são tratadas, como eu falei, através de cirurgia. As varizes secundárias também nós não tratamos, certo? Que elas surgem por doenças adquiridas no decorrer da vida e são mais difíceis de tratar. Elas causam dor, cansaço, peso nas pernas quando o paciente fica em pé, edema venoso. Os sintomas aumentam quando o paciente caminha e demora a desaparecer quando quando o paciente se deita ou faz dieta, certo? Então, esses vasos aqui a gente não consegue tratar. Aqui são os tipos de varizes, né? São as primárias e as secundárias. Aqui é no pé, a gente consegue tratar essas varizes aqui também. É uma das áreas que mais dói. O paciente ele sofre muito a fazer o tratamento de varizes nessa área aqui do pé e a parte de trás do joelho. Indicação para o profissional habilitado em estética avançada. Como eu já falei, as varizes de tipo 1, né, que são esses vasinhos, a gente pode estar tratando esses microvasos, certo? Aqui são os tipos, certo, de microvasos, de varizes que a gente trata. Então, tem os tipos simples, aqui onde o paciente mais sofre, porque em cada vasinho desse uma picadinha que a gente dá, né, para injetar a glicose. Tem a arborizada, que a gente tem que procurar saber onde é o início da varize, para a gente fazer só uma aplicação e a glicose se espalhar por todo a varize, né, o vasinho. Tem aracneiforme, que a gente deve, quando é uma varize desse tipo, a gente procura fazer a aplicação no meio, certo, do vasinho, para que ele se espalhe por completo, e tem as pápulas, certo, que são só pequenos vasinhos. Então, às vezes a gente coloca a agulha, é uma agulha 30G que a gente usa, que quando você coloca às vezes não pega o início do vaso e cria uma pápula. Criou a pápula, você tira e procura fazer, furar em outro canto, certo? Aí tem as veias reticulares, que elas são maiores e de trajetos longos, a gente pode tratar esse tipo de veia também. As varizes, ela tem um alto percentual de acometimento na raça humana. As pesquisas e métodos que podem resolver o problema de telangiectasias de forma eficaz e sem complicação. Opções estéticas, as biotecnologias, que são a laser ou a luz intensa pulsada. Agentes esclerosantes, que no caso que a gente usa, que é a glicose a 75%, eu uso a 75% porque tem uma eficácia maior. E a associação de ambos, cada um com suas características e indicações. Tratamento. É necessário conhecer os diversos métodos e substâncias disponíveis, saber avaliar qual a melhor opção, às vezes, inclusive, mesclando tratamentos.
objetivo para atingir o melhor resultado. E o tratamento de varize, ela é através de injeção de substâncias na luz desses vasos, que podem causar dano endotelial, fibrose e o desaparecimento deles. O objetivo do PEIN é causar uma fibrose induzida pela injeção de solução esclerosante, que deve ocorrer sem ou com um mínimo de trombose venosa. Então, no entanto, normalmente essa trombose ocorre, às vezes de maneira intensa, podendo resultar em sequelas indesejáveis. Um tratamento, para você ter um tratamento de sucesso, ele tem que resultar em fibrose do vaso sem possibilidade de recanalização. Funcionalmente, o resultado corresponde a uma retirada do vaso tratado. O que é essa possibilidade de recanalização? É você fazer essa aplicação bem feita, que não só que faça com que o agente esclerosante ele possa ser injetado em todo aquele vaso que a gente está tratando. Professor, aparece as varizes volta, aqui a gente trata, não. Pode aparecer novos vasos, mas o que são tratados, eles não voltam mais. Nós temos a glicose de 50% e a de 75%. Eu recomendo a de 75% porque a gente tem um bom rendimento, certo? Como diz aqui, quanto à capacidade esclerosante e principalmente por ser praticamente isenta de efeitos colaterais. A gente só deve saber se o paciente tem diabetes, se está em tratamento, se o diabetes é controlado ou não. Se ele for diabético, aí a gente já não pode fazer esse procedimento nele, certo? Aqui são as vantagens, certo? Baixa ou nenhuma capacidade alergênica, boa capacidade esclerosante, mais suave, menos risco de hipercromia, excelentes resultados e um baixo custo. As desvantagens é que é muito dolorida, porque é na forma de injeção, é facilmente diluído, é menos capaz de produção, pode ocorrer irritação e é mais propenso à necrose. Necrose é muito raro. Eu acho praticamente zero a possibilidade de necrose. Aqui falando um pouco sobre a glicose, né? A glicose hipertônica 75%, ela tem uma alta concentração de soluto, é uma solução osmótica que age promovendo a desintegração das células das paredes dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a destruição e a desintegração da parede desse vaso. Ela é a mais utilizada no Brasil atualmente. É muito viscosa, na concentração de 75%, dificultando sua injeção com agulha de fino calibre. A injeção ela é lenta e com baixa pressão. Como eu já falei, eu uso aqui uma agulha de 30G, que é uma agulha bem fininha, que realmente, por ela ser bem viscosa, dá um pouquinho de trabalho de injetar, mas é só questão de prática. Essa dificuldade se converte em grande vantagem ao prevenir a ocorrência de úlceras pós-esclerose, pois a injeção rápida e com grande pressão pode causar diversas complicações em todo o sistema vascular. Vamos lá. Contraindicações. Elas são relativas na gravidez e amamentação, por um longo período acamado, recente episódio de tromboflebite superficial ou trombose profunda, quem tem a diabetes descompensada, tumor maligno e doença de glândula suprarrenal. Ela é totalmente contraindicada para quem tem doenças hepáticas, está em estado febril, alergia e bronquite asmática, doença do coração como hipertensão, miocardites e endocardites, ou um cardiopata instável, trombose, congestão, doença autoimune e anticoagulantes. Doença autoimune, certo? Nós podemos solicitar ao paciente a autorização do médico dele. Se o paciente trouxer uma autorização do reumato dele, eu não vejo problema nenhum da gente fazer essa aplicação, certo? Falha técnica. Quando a gente pode falhar? Quando a gente injeta um volume excessivo de esclerosante. Quando a injeção é feita fora do microvaso, como eu falei, você levantou uma pápula, você retira e aplica em outro canto, porque quando levanta a pápulazinha, é porque você não aplicou no local correto, certo? Uma pressão exagerada na punção pode causar uma inflamação perivascular extensa. Os resultados esperados, com a utilização de solução hipertônica de glicose, pode levar de 2 a 3 sessões de tratamento para produzir resultados satisfatórios, por conta do processo inflamatório. Em alguns pacientes, mais sessões podem ser necessárias, dependendo
do grau da varíze. Essas complicações, certo? Hiperpigmentação, praticamente zero, 45% eu acho um índice muito alto. Urticária, edema temporário, edema com certeza tem. Formação de microtrombos, raramente também. Hematomas, pode ter também, porque a gente tá furando, né? Dermatite de contato também é muito raro. Bolhas de atrito, quando compressão por faixas ou esparadrapo, porque é recomendado pós o procedimento o paciente fazer o uso de meia por pelo menos 24 horas. Atividade normal, as atividades normais, a vida normal depois que faz o procedimento. A gente só pede para que durante 3 a 4 dias o paciente não use salto. Eu prefiro que meus pacientes usem faixas do que meia. Tem umas faixas de média compressão que eu indico para eles comprarem, que eles compram e trazem aqui. Quando termina o procedimento, eu consigo enfaixar do pé até o fêmur completo, a coxa completa. Então, eu prefiro do que aquelas meias de média compressão que só vão um pouco acima do joelho. Foliculite, necrose, injeção arterial. Você pode estar injetando, ao invés de injetar no vazio, pode estar injetando numa veia, se você confundir. Anafilaxia não ocorre com glicose, certo? Então, esse procedimento não ocorre quando a gente faz a aplicação com glicose. Danos a nervos, isso aí é quando aqueles procedimentos mais profundos. Embolia pulmonar, flebite, hipotensão e lipotimia, taquicardia e o não desaparecimento ou reincidir algum vasinho. Para diminuir o risco de complicações, somente usar a glicose, certo? A grande maior parte dos fosqueamentos das varizes, ela irá se resolver espontaneamente ao longo do tempo. A realização de um tratamento muitas vezes é desnecessário. Fosqueamento roxo geralmente indica refluxo subjacente e pode precisar de avaliação por ultrassom, Doppler, para permitir o tratamento adequado. Fosqueamento avermelhado pode ser geralmente tratada com reinjeção, com solução hipertônica de glicose, ou com laser vascular, ou luz intensa pulsada. A hiperpigmentação após PEN é o resultado de deposição dérmica da hemosiderina, que pode causar extravasamento de hemácias ou pele, ou pela hemólise, e hiperpigmentação pós-inflamatória. A incidência varia de 6% a 80%, dependendo da solução e concentração. Infelizmente, é raro permanecer após um ano. Fototipos pessoas com aquele... Quando a gente... lá naquele questionário que eu mostrei a vocês no início, pessoas de pele 4 e 6 têm maior risco, pois é muito importante... por isso é importante a utilização de substâncias esclerosantes mais suaves. Então, pessoas com fototipos de peles 4 e 6, usar a glicose de 50%, por exemplo. E considerar a utilização de suplementação com ferro 40 e minociclina. A gente pode estar prescrevendo essas medicações, certo? Vamos lá. Vamos agora tratar de introdermoterapia corporal, né? A hidrolipoclasia. A hidrolipoclasia, certo? É uma técnica utilizada para o tratamento da gordura em excesso, distribuída nas diversas áreas do corpo. Abdômen inferior e superior, cintura, região ao redor do umbigo, culotes, região infraglútea, costas, coxas, pernas, braços, embaixo do queixo e outras áreas que podem ser submetidas a esse tratamento. Pessoal, esse aqui é o tratamento que eu mais uso, que eu mais faço aqui, certo? Na minha clínica. 90% dos meus pacientes, eu uso esse tipo de tratamento, onde a gente tem resultados, o custo é bem baixo mesmo, onde a gente a região que o paciente quer perder esse tecido adiposo, essa camada de gordura, a gente vai injetando solução fisiológica em toda essa área, e depois a gente vem com ultrassom de alta potência, ou eletroterapias combinadas para fazer a queima e a quebra dessa gordura. Então, o tratamento de baixo custo, eficaz, e onde nós temos um retorno muito alto.
muito alto mesmo. A gente não gasta quase nada e a gente ganha um horror de dinheiro com isso. Após esta infusão e, consequentemente, o aumento das células adiposas, ela aplica-se em ultrassom, como eu já falei. Como é que acontece? Vou pular aqui, não vou ler o slide. Vou contar a vocês como é que funciona a hidrolipoclasia. Vixe, Maria, está quase na hora de terminar a aula. Ainda falta 300 slides. A gente aplica a solução fisiológica na região onde o paciente quer perder essa camada de tecido adiposo, essa camada de gordura. O que é que acontece? A gente enche as células de gordura com essa solução fisiológica. É como se você pegasse uma bola de encher e enchesse de água. Então, a gente enche essas células adiposas de soro, depois a gente vem com a ultrassom de alta potência, passando na região onde a gente fez essa aplicação, e essas ondas ultrassônicas, elas vão explodir, elas explodem essas células adiposas. Então, essa gordura, ela se transforma em líquido, ela se mistura com o líquido, com o soro fisiológico que a gente injetou, e ela é expelida. Então, a gente tem um resultado exorbitante, espetacular de perda de medidas com esse tipo de procedimento, certo? Então, eu tenho aqui pacientes que com 2 semanas de tratamento, a literatura nos diz que a gente deve fazer pelo menos, para a gente garantir resultado ao paciente, pelo menos 5 semanas de tratamento. Então, 5 semanas de tratamento com o paciente vindo ao consultório para fazer as eletroestimulações. A hidrolipoclasia só pode ser feita uma vez a cada 7 dias, é que a gente pode injetar soro nessa região, mas a gente precisa fazer as terapias combinadas para obter resultados. Então, o paciente tem que vir pelo menos 3 vezes durante a semana no consultório para a gente fazer essas eletroterapias, que duram em média de 12 a 15 minutos cada sessão. Então, eu tenho pacientes aqui que em 2 semanas perdem 10, 12 centímetros de cintura, por exemplo. Então, é um tratamento bastante eficaz, certo? A quantidade de gordura eliminada, ela varia de paciente para paciente. De um modo geral, os pacientes diminuem aproximadamente de 1 a 2 centímetros no abdômen por sessão, sendo uma maior resposta nos culotes. De modo geral, se faz meia dúzia de sessões para se ter uma boa resposta. Aqui ele fala de 6 sessões. Por 5, a maioria das literaturas, elas falam em 5 sessões. Como funciona a hidrolipoclasia? Como eu falei, é a injeção de solução fisiológica diluída, inchando a área tratada. Essas células de gordura, ela absorvem o líquido, aumenta de volume, tornando a parede dessa célula gordurosa mais fina. Então, através de ondas ultrassônicas, a gente explode essas células adiposas para que elas sejam absorvidas. O procedimento é um procedimento minimamente invasivo, onde a gente só usa seringas, agulha e a solução fisiológica. Dependendo do tecido adiposo, da quantidade de tecido adiposo, a gente pode prescrever uma medicaçãozinha, um inibidor de apetite, um ansiolíticozinho, certo? Para que o paciente tome. Não há necessidade de sedação, pois a dor é de uma injeção normal, e é necessária a realização de uma consulta anterior e alguns exames laboratoriais. É muito relativo, certo? Eu peço, sempre quando eu vejo uma pessoa que é de maior, tem uma obesidade bem mais acentuada, eu peço alguns exames, como colesterol, glicose, por exemplo, são os que eu peço mais, e TGO e TGP, para ver se o paciente tem gordura no fígado, porque essa gordura ela também é catabolizada pelo fígado para poder ser expelida. Cuidados e contraindicações de procedimentos. Antes de submeter... Professor? Oi. João Paulo, professor, eu vou ter que sair da aula porque meu ônibus já chegou. Certo. Viu? Tá bom. Tá certo. Valeu, tchau. Antes de submeter ao procedimento, é necessária a realização de alguns exames pré-operatórios, principalmente no caso da hidrolipoclasia aspirativa, que é mais incisivo. Esse procedimento só quem faz é a hidrolipoclasia aspirativa, só quem faz o cirurgião plástico, e agora os dermatologistas eles também estão habilitados a fazer, que é conhecida como a lipotomenescente e a lipo 3D. Após a operação, o paciente deve usar uma modeladora, ou seja, a gente indica o uso de cinta. É indicado também fazer sessões de drenagem linfática, que é justamente essas vezes que ele vai ter que vir pós a aplicação ao consultório.
A técnica é contraindicada para pessoas que possuam diabetes ou hipertensão, gestantes e quem estiver muito acima do peso, pois não ajudará no emagrecimento. Eu discordo. Quem é hipertenso, eu não vejo porquê, desde que a hipertensão seja controlada. Eu tenho vários pacientes que são hipertensos que fazem e não tem problema nenhum. É mais difícil de perder, medidas mas conseguem perder. Diabetes também, a gente usa uma agulha minimamente tão pequenininha que não vai influenciar em nada. Eles já tomam insulina, é uma agulha de insulina que a gente usa para injetar esse soro. Então, não vejo porquê a técnica ser contraindicada para quem é diabético. Noções fundamentais de injeção em biomedicina estética. São procedimentos minimamente invasivos, realizados com agulhas e injeções hipodérmicas, ou seja, a hidrolipoplasia, a intradermoterapia capilar, que a gente faz o uso de ativos para que possa, que a gente usa fatores de crescimento para cabelo. Deixa eu pular isso aqui. Quem pode realizar procedimentos minimamente invasivos? Todos os conselhos de classe de profissão de saúde se baseiam em suas próprias resoluções para selecionar, habilitar, autorizar e fiscalizar seus respectivos profissionais na realização de procedimentos com agulhas e injeções. Apesar do enfermeiro trabalhar com injeção, tem alguns procedimentos, mesmo ele tendo habilitado, ele tendo pós-graduação em estética clínica, que o conselho deles não permite eles fazerem. Biomédicos sempre realizaram procedimentos com agulhas e injeções, seja para a coleta de sangue, quanto para a aplicação de toxina tuberculínica, medicamento biológico responsável pelo exame PPD, como os biomédicos também agora estão habilitados a aplicar vacina. Segundo a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, é permitido que os biomédicos realizem procedimentos estéticos com injeções intradérmicas, subcutâneas, intramusculares e periostais, sob o respaldo das leis e regulamentação em plena vigência e eficácia. Assim como o Conselho Federal de Biomedicina, mais 3 conselhos de saúde também podem atuar, que é o Conselho de Enfermagem, de Farmácia e de Odontologia. O biomédico ele pode alguns procedimentos minimamente invasivos, injetáveis em pérfuro cortantes, como a aplicação de botox, ácido hialurônico, fios de PDO, e entre outros, que tem os fios de PDO de sustentação, onde a gente faz alguns pontos anestésicos e trabalhamos com cânulas, tanto para fazer preenchimento com ácido hialurônico, como para fazer a aplicação de fios de sustentação, PDO, certo? Aqui são alguns procedimentos que os biomédicos estão autorizados a fazer, como eu já falei, botox, ácido hialurônico, fios, entre outras substâncias, que começaram a ser aplicados para fins estéticos. Muito se fala sobre tratamentos estéticos, mas a maioria das pessoas leigas desconhece informações importantes sobre a natureza técnica de cada procedimento. A totalidade dos procedimentos estéticos realizados por biomédicos e demais profissionais estéticos utilizam tão somente agulhas hipodérmicas. Aí tem alguns tipos de agulhas, certo, que a gente usa, e a angulação dependendo do procedimento que nós vamos fazer. A hidrolipoplasia, por exemplo, quando a gente pode usar 2 formas, ponto a ponto, onde a gente usa a agulha na angulação. Se a gente usar a agulha de insulina, a gente usa na angulação de 90 graus. A gente também pode aplicar intramuscular quando a gente faz, por exemplo, aqui eu tenho protocolos de definição muscular, onde eu faço injeção de BCAA e depois trabalho com eletroestimulações de definição. Aí tem alguns procedimentos que são subcutâneos, como o Skin Buster, como o Botox, com intradermal, quer dizer, o Botox, certo? Tem intradermo capilar, que a gente usa subcutânea, numa angulação de 45 graus. Tem alguns procedimentos intravenosos, que no caso da angulação deve ser em 25 graus, que é para quando a gente faz, no caso das varizes, o PIN, certo? Tem a intradermal, que é quando a gente faz algum procedimento para olheiras, que é bem mais superficial. Aqui são algumas intradermaterapias, não vai dar tempo de eu falar de todas, certo? Vocês leiam os slides, que é intradermaterapia capilar, facial e corporal. A capilar, como funciona e quando é indicada, ela funciona, são ativos com fatores de crescimento, onde nós criamos mesclas
usamos ativos e a gente faz a aplicação em todo o couro cabeludo, certo? Que é para estimular o crescimento de cabelo, o anti-queda, e tem alguns ativos que a gente usa, né? Para que ocorra para que ocorra a eficácia desse tratamento. Esse tratamento é conhecido como MMP, que é microinfusão de medicamento no couro cabeludo. É um método clínico que consiste na aplicação de substâncias ativas no couro cabeludo por meio de pequenas agulhas, com o objetivo de diminuir consideravelmente a queda do cabelo. Então, depois eu vou apresentar para vocês, quando tiver a oportunidade da gente ter a nossa aula prática, os ativos para intradermoterapia capilar, para a gente ver melhor. Como funciona? O tratamento é feito com aplicação no couro cabeludo, né? Como eu já falei, onde essas agulhas elas vão penetrar e a gente consegue colocar os ativos diretamente onde a gente quer fazer esse fortalecimento ou esse crescimento. É uma combinação de fármacos que permite a vasodilatação, fortalecimento do bulbo capilar e o estímulo da produção de colágeno na região selecionada. A quantidade de sessões depende do nível de desenvolvimento da alopécia. Então, eu tenho pacientes aqui que eu faço de 3 a 4 sessões e tenho um resultado incrível. Intradermoterapia facial, que é praticamente o que eu já falei para vocês, que é o skin buster, microagulhamento, faz parte da intradermoterapia facial, certo? A gente já falou um pouco de microagulhamento, então vamos passar isso aqui para a gente dar uma adiantada aqui para ver se dá tempo. A corporal consiste basicamente na hidrolipoclasia, né? A gente faz tratamento com enzimas também, aplicação de enzimas, flacidez, ativos para flacidez, onde a gente... E tem a intramuscular, que é como eu já falei para vocês, que a gente entra com ação, por exemplo, eu uso muito BCAA aqui, para estimular, BCAA associado à eletroestimulação, para definição de musculatura, né? Aí temos a mesoterapia, que é com enzimas, são ativos que a gente usa para queima de gordura, tem alguns ativos que a gente usa também para flacidez, tudo junto com eletroestimulação. A eletroestimulação é muito eficaz, certo? A intradermoterapia corporal, ela é mais utilizada, o pessoal procura mais justamente para gordura localizada, então são protocolos que a gente usa mais para a gordura, o pessoal procura muito para tratar a gordura localizada. É feita através de aplicação intradérmica, né, com agulhas finas e curtas, onde a gente vai trabalhar diretamente no tecido subcutâneo e dérmico. Depende também muito da camada de hipóstata. Na hidrolipoclasia, a gente pode trabalhar com pontos anestésicos e usar uma agulha normal, onde a gente pode injetar uma quantidade maior de soro na região onde a gente tem. Ativos injetados e mesclas para intradermoterapia. Os bons resultados do tratamento, ele depende da qualidade dos ativos e mesclas que estão sendo utilizados. Então, depende muito do profissional. Cada um vai criar o seu próprio ativo, né, fazer a sua própria mescla com vários ativos para ver qual o mais eficaz para aquele paciente. Cada paciente é um paciente, então você tem que conhecer o seu paciente profundamente para saber qual o tratamento adequado que você vai utilizar. Prescrição em biomedicina estética. Os biomédicos estéticos agora estão habilitados a prescrever substâncias para fins estéticos. O biomédico estético, ele utiliza várias substâncias para realizar procedimentos em seus pacientes ou clientes. A resolução número 241, que dispõe sobre os atos profissionais do biomédico com habilitação em biomedicina estética e regulamenta a prescrição por este profissional para fins estéticos, foi publicado dia 9 de julho de 2014 no Diário Oficial da União. Na prescrição devem constar nome da substância e formulação, ou seja, a gente tem que colocar o nome da substância e a concentração dela, a forma farmacêutica e potência do fármaco prescrito, a quantidade total da substância de acordo com a dose e a duração do tratamento, a via que vai ser administrada, o intervalo entre as doses, a dose máxima por dia e a duração do tratamento, nome completo do biomédico prescritor, assinatura, número do registro do conselho, local, endereço e telefone do prescritor, de forma a possibilitar contato em caso de dúvida ou ocorrência de problemas relacionado ao uso de substâncias prescritas e a data da prescrição. Então, relacionado a fins estéticos, a gente está habilitado a prescrever não tudo, mas alguns fármacos.
A prescrição deverá seguir as instruções contidas na RDC 67, de 8 de outubro de 2007, e demais normas regulamentadores da Anvisa. Para que o biomédico possa prescrever e administrar tais substâncias, deve comprovar a conclusão de curso de pós-graduação em biomedicina estética, que contemple disciplinas ou conteúdos de semiologia e farmacologia e demais recursos terapêuticos e farmacológicos utilizados na biomedicina estética. O processo de prescrição biomédica deverá seguir as seguintes etapas: identificação das necessidades estéticas do paciente, definição e prescrição do tratamento, seleção do tratamento e intervenções relativas, redação da prescrição, orientação ao paciente, avaliação dos resultados e documentação do processo de prescrição e do tratamento adotado. E assim, pessoal, Maria, faltam 3 minutos. Terminamos a aula de hoje, foi um pouco rápido agora aqui no final, dei umas puladas nos slides, mas depois vocês leiam bem atenciosamente essa parte de introdermoterapia, tanto corporal, facial e capilar, certo? E para a gente ver como é que vai ser a avaliação. Sábado eu vou estar lançando a revisão no AVA para vocês. Então, vocês vejam, olhem o AVA para que a gente possa, para que vocês possam fazer uma boa prova na terça-feira, mas não vai ser nada de anormal não, nem de exorbitante a prova não, podem ficar despreocupados, certo? Então, boa noite para vocês. Viu? Até o nosso próximo encontro. Eu acho que terça-feira, eu não sei como é que vai